começo? Por onde eu começo? Nós devemos começar. Deus ouve e nós devemos confessar as nossas mágoas. Deus nos ouve e nós devemos confessar as nossas mágoas. Salmos 34, verso 17 ao 18 diz assim: o justo clama ao Senhor e os ouve e os livra de toda a sua angústia. O justo clama ao Senhor e o Senhor as ouve e livra de toda a sua angústia. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Perto está o Senhor dos corações quebrantados, aqueles que choram, que pedem, aqueles que buscam, aqueles que têm se colocado na presença de Deus. Deus está contemplando o seu coração, o seu interior. E muitas das vezes os corações contritos, o espírito abatido, mas Deus está dizendo que Ele refrigera a alma, Ele dá vida e Ele fortalece. Ele diz nessa noite: entregue as suas mágoas a Ele. 1 Pedro 5,7 diz assim: lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lança sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de vós. Mesmo que você não queira, Deus está cuidando de você. Mesmo que você não tenha compromisso com Ele, Deus está cuidando de você. Mesmo que você não queira Deus está cuidando de você. Independentemente se você quer ou não, Deus cuida de você. Amém? E diz assim a palavra do Senhor: perdoa as pessoas que lhe magoam. Colossenses 3,13: suportando-vos e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como o Senhor nos perdoou, assim fazei vós também. Se algum de vós tiver queixa contra o outro, devemos enviar perdão, para que assim como Deus nos perdoa, para que assim como nós perdoamos o nosso ente querido, Deus também possa aliviar o perdão para nós. Porque cada vez que nós não liberamos perdão para as pessoas que nos ofendem, que nos tratam mal, nós não liberamos o perdão para elas, Deus também não libera o perdão para nós. Nós vamos perdoar a partir do momento em que nós liberamos o perdão para aqueles que nos ofendem, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos afligem a todos os dias. E a palavra diz assim, verso 8, tema 8 diz: não é difícil perdoar. Sim, mas o que Deus ordena é que vocês façam, e Ele capacita você a fazer. É importante nós entendermos, não é difícil perdoar. Sim, mas o que Deus ordena que vocês façam, Ele capacitará vocês a fazer. Eu vi uma certa vez um homem dizer que o assassino, o bandido, matou o seu filho. E ele chorou por muitos dias. E um determinado dia Deus tocou no seu coração e disse para que ele fosse até a cadeia, entrasse lá no presídio e perdoasse aquele assassino. Ele se sentiu naquela hora desprezado, amargurado, abatido, oprimido, ofendido diante de toda a sociedade. Ele sentiu o mais puro bagaço. Ele sentiu o mais perverso dos homens. Porque ele disse: mas Senhor, aquele homem tirou tudo que eu tinha. Aquele homem tirou toda a minha alegria de viver. E agora o Senhor fala para mim ir lá e perdoar ele? Então quando Deus ordena, Deus te capacita a fazer. E aquele homem foi até a cadeia, pediu ao delegado que deixasse falar com aquele criminoso. O delegado ficou com a boca aberta, porque não acreditou que ele estava fazendo aquilo. Ele foi lá e pediu perdão. Ele foi pedir perdão. Veja que situação. Ele pediu perdão para aquele homem, porque ele não conseguia perdoar aquele homem, porque ele não conseguia liberar perdão para aquele homem, porque todos os dias, quando ele via o quarto do filho dele, ele chorava. Quando ele via as coisas do filho dele, ele chorava. Quando ele via que estava faltando alguém na mesa, ele chorava. E ele não conseguia liberar perdão. Mas quando Deus falou com ele,
Deus capacitou ele e ele foi até a delegacia e pediu perdão para aquele homem. E aquele homem pediu perdão para ele. Ele disse: não, o Senhor não me deve nada. Eu que devo pedir perdão para o Senhor, porque eu tirei a vida do seu filho. E naquele mesmo momento, Deus liberou perdão para eles. Deus liberou aquele homem de um jugo, de um fardo terrível que ele carregava. E nós olhamos como Deus quer, Ele capacita o ser humano a fazer. É importante nós termos esta convicção. 1 Tessalonicenses 5:24 diz assim: é fiel o que vos chama, e Ele também o fará. É fiel o que vos chama, e Ele também o fará.